Olá, eu sou Edgar Amazonas Filho, cofundador da Symmetry. Seja bem-vindo a mais um episódio da Visão Quant aqui sobre os investimentos. Nesses episódios, como eu já falei anteriormente, a gente dá a nossa visão quant em cima de situações macroeconômicas, microeconômicas, análise técnica e análise fundamentalista. E hoje é dia de um episódio especial. Hoje saiu o ranking Forbes dos bilionários no mundo. Então o vídeo de hoje vai ser exatamente para a gente aprender como funciona o Trend Following, utilizando como cases as empresas desses bilionários aí do ranking Forbes. Então vamos lá para o vídeo. Então, como eu falei anteriormente, o objetivo hoje vai ser utilizar o Trend Following, entender na verdade como funciona o Trend Following, aplicando aí exatamente em homenagem ao ranking dos bilionários da Forbes que saiu hoje. A gente vai fazer isso exatamente com as empresas desses bilionários. Então, para isso, a gente vai abordar ainda alguns conceitos teóricos sobre o Trend Following e depois a gente vai para a prática ver como é que funciona, por exemplo, na nossa solução, que é o método VAPT, essa questão do Trend Following. Vamos lá, então, para a nossa parte teórica. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, né, o que é o Trend Following. O Trend Following também ele é conhecido como Trend. Trend é tendência em inglês. Trading. Então, seria exatamente o processo de você fazer trade, né, usando a tendência. Então, a estratégia de negociação aqui do Trend Following baseia-se exatamente em que momento você vai comprar um determinado ativo. E aí, quando a gente está falando de ativo, pode ser ação aqui no Brasil, FII aqui no Brasil, ETF no Brasil, ou também lá nos Estados Unidos, no caso, stocks, REITs e ETFs americanos. Então, levando em consideração aí exatamente a sua tendência, né? Então, aí, como o próprio nome já diz, o Trend Following, ele vai se basear exatamente na tendência de preço. O Trend Following, ele pode se basear tanto no momento que está em alta, né, do mercado, quando o momento que está em baixa no mercado. Então, por exemplo, se o Trend Following está exatamente numa tendência de alta, de repente você pode comprar um ativo na expectativa daquele ativo manter aquela tendência de alta. Ou também, né, você pode, isso aí a gente chama de long position, uma posição longa. Ou também você pode trabalhar em uma posição mais curta, que é o short position, quando tiver uma tendência de baixa, tá? Ou seja, a expectativa é que aquele ativo continue numa tendência de baixa, então você faz uma short position, que a gente chama. Não é o foco da nossa aula de hoje, não é o foco do nosso episódio de hoje. Hoje é apenas para você entender como funciona exatamente o Trend Following. Então, como eu falei anteriormente, o objetivo aqui também do Trend Following, a expectativa, na verdade, é que os preços, né, vão se manter ao longo desse período aí que você está analisando, certo? Agora, a top pergunta que precisa ser respondida é essa daqui, né? Essa é a top pergunta. Quando, de fato, pode-se entender que os movimentos de preço irão se manter ou quando é uma flutuação momentânea ou uma correção pontual tão comum nos mercados? A resposta para isso, exatamente o que a gente dá para vocês, são os dados. Aqui eu vou colocar em vermelho para reforçar exatamente essa questão. Então a resposta está nos dados. Só que aí existe um porém, né? Se você é um ser humano normal, assim como eu, não dá para você ficar analisando centenas de ativos brasileiros, centenas, na verdade milhares de ativos americanos para descobrir exatamente quais são as melhores tendências de compra ou de repente até de venda de um determinado ativo. Apesar disso, dessa informação estar lá nos dados, é impossível para um ser humano fazer isso aí. Ele vai ter, não sei se você já viu aquelas, se você é trader também, você pode também estar trabalhando dessa forma, né? Tem diversos monitores, exatamente com um monitor pegando informação de um determinado ativo, um outro de um outro ativo e aí vai, né? Só que a quantidade de ativos que você vai conseguir monitorar vai ser muito pequena. Então não tem como você ficar monitorando uma certa quantidade de ativos. Então o que acontece é que muitos traders eles preferem exatamente operar em mini índice, mini dólar, exatamente porque aquilo ali
que ele vai focar e esquece todo o resto. Todo o risco que você tem, ele está atrelado ali, se você é um trader, né, ele está atrelado exatamente naquele tipo de ativo, o mini dólar, o mini índice ou qualquer outra coisa desse tipo. Enquanto que a proposta aqui do Trend Following é olhar o mercado de ativos globais, inclusive, né, globais que eu estou considerando no caso aqui tanto Brasil quanto Estados Unidos. Então a oportunidade é exatamente enxergar esses ativos com as melhores tendências aí para você fazer o seu trade tanto de curto, quanto de médio, quanto de longo prazo. Então o problema aqui é exatamente essa briga aqui, ser humano versus máquina, né? Então a solução para isso é exatamente a solução computacional, né? Então aqui a gente tem uma solução, a gente desenvolve uma solução aqui na Symmetry que se baseia exatamente nessa solução computacional inteligente, certo? Então essa solução computacional, por exemplo, no caso, ela se baseia em Data Science, né, que é ciência de dados, Machine Learning, inteligência artificial, são coisas realmente que vão revolucionar, já estão revolucionando o mundo aí em diversas áreas. E aqui no setor de mercados de capitais não vai ser diferente. Então, se você é trade de curto, ou de médio, ou de longo prazo, o trade de longo prazo é o que a gente chama de holder, né? Então aí o que acontece? Você vai ter que utilizar em um determinado momento alguma solução baseada nesse tipo de solução, que seria Machine Learning, inteligência artificial ou ciência de dados. Isso vale também, como eu falei para vocês, para o trade de curto, de médio e de longo prazo. Então o que a gente vai fazer agora? Em homenagem aos bilionários da Forbes 2021, a gente vai falar exatamente da nossa solução, o método Vaptin, exatamente com as empresas desses bilionários. Então vamos lá. Primeiro a gente vai fazer uma lembrança de quem são esses bilionários. Então o ranking Forbes saiu hoje aqui, a gente está falando dia 6 de abril de 2021. O ranking Forbes aqui no topo da lista, aqui pela quarta vez, Jeff Bezos. Jeff Bezos aí com uma fortuna aí avaliada em 177 bilhões. Uma coisa interessante que a gente observou aí em 2020 com todos os bilionários foi que houve um crescimento considerável, mesmo dentro desse período aí complicado que a gente está vivendo. Então Jeff Bezos aí, você pode ver, saiu lá de 113 bilhões para 177 bilhões. Já já a gente vai mostrar a nossa solução VAPT, tá? Primeiro estou fazendo um panorama aqui dos bilionários, tá? Para quem não conhece, duvido que alguém não conheça, né? A fonte principal aí do patrimônio de Jeff Bezos é Amazon, né? A Amazon, que é exatamente uma empresa de tecnologia e varejo, né? Então, a segunda posição ficou para o Elon Musk. O Elon Musk, ele, para quem não conhece também, é da Tesla e da SpaceX. As duas empresas aí, duas empresas de tecnologia, vamos colocar dessa maneira, uma com foco em carros autônomos e a outra de viagens espaciais. Fortuna avaliada em 151 bilhões de dólares, o Elon Musk saiu aí de 24 para 151. Será que tem uma tendência de alta aqui? Aqui com o Elon Musk? Tá? A terceira posição aí do Bernard Arnault da LVMH, que é da Louis Vuitton, a gente não tem, infelizmente, lá no mercado americano, pelo menos não diretamente a LVMH, só no mercado europeu. Também teve um crescimento aí, o Bernard, de 76 para 150 bilhões, né? Dobrou aí a sua fortuna. Bill Gates, Microsoft, foco aí na Microsoft, saiu de 98 bilhões para 124 bilhões de dólares, o Bill Gates. Mark Zuckerberg, Facebook, Instagram, WhatsApp e muitos outros aí, né? Saiu de 54 bilhões para 97 bilhões. Também tem uma empresa negociada na Bolsa de Valores. Microsoft, como vocês sabem, também tem lá o seu ativo negociado na Bolsa de Valores americana. E através de BDR aqui, né? Warren Buffett também dispensa apresentações. Foco aí da riqueza dele, a fonte principal Berkshire Hathaway, saiu lá de 2020 de 67 para 96 bilhões agora em 2021. Larry Ellison, cofundador aí da Oracle, empresa de soluções de banco de dados, também negociada na Bolsa de Valores, e a gente vai olhar no nosso método Vaptin também. De 59 bilhões saiu para 93 bilhões de dólares.
E o Larry Page e o Sergey Brin, ambos são os fundadores da Google, né? Hoje Alphabet, né? Saindo de 49,1 para 89. O Larry Page mais ou menos na mesma linha, já que eles também são sócios, né? E aí a 10ª posição já entra o indiano Mukesh Ambani, e aí segue aí com Ortega, François Bittencourt e outros aí do ranking Forbes. Se você quiser, tem interesse aí, eu sempre acompanho o ranking Forbes exatamente para tentar entender como esses caras pensam, né? Então eu sigo realmente para você, eu sigo exatamente para a gente entender, para eu entender como é que funciona a forma de pensar dessas pessoas. Exatamente com o objetivo de entregar valor para a sociedade, né? Então esses são os caras aí que a gente vai analisar. A gente vai analisar as empresas de todos, com exceção, como eu falei anteriormente, do Bernard Arnault, que a gente não tem aqui negociada lá no mercado americano, pelo menos nesse momento que a gente está falando. Então vamos lá para o nosso método VAPT, a nossa tabela VAPT. A nossa tabela VAPT, a nossa planilha VAPT, né? Aqui eu já separei todos esses ativos aqui, o código da Tesla, TSLA, a BRKB, que são as ações lá da Berkshire, Oracle, Google, Microsoft. Google também tem dois tipos de ações aqui do Google, Facebook e a Amazon. Então aí são todos esses ativos desses bilionários que a gente falou anteriormente. Então aqui no nossa planilha VAPT eu vou focar principalmente na solução final, que é exatamente o rank VAPT. O rank VAPT ele leva em consideração o ajuste ao modelo, rank de volatilidade, rank de ganho, ou seja, quanto existe margem de ganho esperada para aquele ativo, e rank de tendência. A gente está falando hoje de tendência do Trend Following. Então a gente tem exatamente embutido aqui na nossa solução do rank VAPT um rank de tendência. E compondo todos esses ranks, a gente desenvolveu aí o rank VAPT para ajudar qualquer um que quer investir tanto no Brasil quanto no exterior em ações, FIIs, ETFs brasileiros ou stocks, REITs ou ETFs americanos. Então a gente desenvolveu essas soluções exatamente para você enxergar de uma maneira mais fácil, tirar insights. Como eu falei anteriormente, não tem como você ficar olhando aí diversas ações, abrindo o home broker, olhando diversas ações, diversos gráficos, tentando buscar essas tendências. O que a gente faz, a gente organiza tudo isso e traz isso aí em uma forma de planilha e o sistema de ranqueamento para você enxergar mais rapidamente, seja você um trade de curto, de médio ou de longo prazo. Então, voltando aqui ao sistema de ranqueamento, o Rank VAPT, a gente desenvolveu um sistema de cores exatamente para você enxergar aqueles ativos que tomam em tendência de alta, tendência de baixa, os mais bem ajustados ao modelo, etc. e tal. Então aqui o padrão de cores verdes é a melhor situação que a gente tem aqui de acordo com o nosso modelo, testado estatisticamente, inclusive. Então aqui a gente tem aqui na primeira posição, aqui são mais de 500 ativos, tá? Só separei esse aqui do ranking dos bilionários. A gente tem exatamente a Tesla. Só que vale uma observação, esse rank VAPT, essa planilha VAPT que a gente está mostrando, é a planilha VAPT de março, a primeira quinzena de março. A gente fornece para os nossos assinantes toda quinzena uma planilha VAPT dessa. Também a gente fornece planilhas VAPT extraordinárias quando o mercado apresentar certas situações. Mas voltando aqui, então, é essa situação que a gente tem em mais de 500 ativos, o rank VAPT. Aí, quem está no topo? Tesla. Só reforçando aqui que a gente também tem um ranking de tendência. A gente está falando de tendência de Trend Following. Então, em termos de tendência, a tendência é maior. Quem que está lá é a Tesla, seguindo de Google, né? E aqui na lanterninha, Amazon. Ainda a Amazon, né, está em tendência de alta, tá? Todas elas são tendência de alta, tá? A gente está todas elas em tendência de alta. A gente leva em consideração a volatilidade também, faz teste estatístico em cima da volatilidade. Então funciona dessa maneira o nosso sistema de ranqueamento VAPT, certo? Então agora a gente vai fazer uma análise um pouco mais detalhada da Tesla. Então aqui na Tesla, né, o que acontece, né? É por isso que é importante você ter alguma ferramenta, um sistema inteligente que te dá esses insights, porque você não tem como ficar monitorando.
A não ser, vamos supor que você queira, não, vou fazer operações somente com a Tesla. Quando eu falo operações, sejam operações de curto, de médio ou de longo prazo, tá? E depende da situação. Mas aqui um exemplo clássico aqui da Tesla, né, a gente olha no longo prazo, aqui a gente está considerando um prazo mais longo aqui, e a tendência é uma tendência de alta, né? Partindo lá desde o seu IPO ali, a gente tem aqui uma tendência de alta e o crescimento muito mais forte, né? Agora no período aqui, saindo de, vamos colocar aqui, mais ou menos de 2019, né? 2019 a Tesla explodiu, exatamente pela situação que ela está vivenciando, né? Antigamente a Tesla estava com expectativa em torno da venda dos seus carros, né? Não estava conseguindo entregar, estava com vários prejuízos. O próprio Elon Musk falou que ficou à beira da falência ali a empresa, mas conseguiu se recuperar e recuperar forte. Então ela está começando a vender realmente em massa os seus produtos. Mas enfim, vamos lá falar dos dados aqui que a gente está observando. Eu separei aqui apenas um trecho aqui interessante para você enxergar, porque é aquela pergunta que a gente falou anteriormente, né? Que momento que a gente pode estar observando? Será se é realmente apenas uma tendência momentânea de queda? Será se vai se recuperar aquele ativo, né? Então isso não tem como você ficar monitorando, a não ser que você fique dedicado a esse ativo, como a gente está falando, aqui a Tesla, como exemplo. Aí você fica monitorando se está revertendo para uma alta, se está revertendo para uma baixa. Então aí você vai ter que ficar sentado ali, horas e horas sentados ali, tentando enxergar a situação. Mas a ferramenta, por exemplo, o método VAPT que a gente desenvolve, a gente dá isso aí quinzenalmente para você. Mas enfim, a gente não está vendendo aqui a nossa solução. Nesse momento, a solução, o método VAPT, ele está fechado para novos assinantes. Em algum momento, isso aí vai ser aberto para vocês. Para quem quiser ter essa oportunidade aí de ter ganhos aí, levando em consideração esse método. Mas aqui, reservando aqui esse trecho aqui que eu falei para vocês, então vamos pegar aqui um momento aqui, partindo aqui de 2019, né, mais ou menos aqui agosto de 2019, até mais ou menos ali 2020, vocês já vai ficar claro porque peguei esse trecho aqui, né? Aí teve um crescimento de 300% aqui, mais ou menos 300% aqui, eu peguei mais ou menos o topo, né? Mais ou menos 300% com relação a esse período que a gente está observando aqui, tá? O que acontece? Uma das informações que é usada na Trend Following também é algumas delas, né? Pode-se usar a Moving Average, né? Que seria a média móvel. Também usa-se o RSI, que é o índice de força relativa. Aqui embaixo está exatamente o RSI, que é o índice de força relativa, né? Para você enxergar a pressão compradora, a pressão vendedora. Mas enfim, a gente não desenvolve solução nesse sentido. Você recebe, você tem lá a tabela VAPT, a planilha VAPT, que você pode utilizar como uma ferramenta de decisão absoluta, né? Você enxerga ali aqueles mais bem ranqueados e de repente compra lá o ativo que está mostrando lá naquele sistema de ranqueamento. Mas também ele pode funcionar como uma forma de decisão, de apoio à decisão nos investimentos, né? Para você tirar um insight, você enxerga que está ali, por exemplo, mostrando o Tesla, e aí de repente você pode usar a sua análise técnica, a sua análise fundamentalista, tá? Em resumo, ou você usa análise 100% quant, ou você usa essa análise quant como uma ferramenta de apoio à decisão nas outras ferramentas lá de análise fundamentalista ou análise técnica. Nesse caso, a gente está mostrando em termos de análise técnica. Então, aqui nesse período, houve esse crescimento, mas olha o que aconteceu. Lá de fevereiro de 2020, houve uma queda aqui, ó, mais acentuada. Por exemplo, aqui, ó, mais de 50% de queda lá de fevereiro de 2020 a março de 2020, né? Uma queda aí mais acentuada. Por que eu estou mostrando isso, né? Após essa queda acentuada, olha o que aconteceu, né? A Tesla, ela apareceu aqui no nosso sistema de ranqueamento VAPT lá atrás, tá? E ela está voltando a aparecer agora, né? Por que ela está voltando a aparecer agora? Ela vinha numa tendência de alta, como vocês podem observar aí, desde esse período de março de 2020 agora a janeiro de 2021, o pico, né, vamos dizer assim, de crescimento, de mais de 1000% de crescimento. Isso aí em um período relativamente curto, vou dizer curto, né, um ano
certo? Em um período relativamente curto, entre aspas, né? Um ano. Então o que aconteceu? Chegou ali no topo, né? Ela apareceu lá no nosso rank VAPT, lá por aqui por 400 e poucos reais, 400 e poucos dólares ela estava, né? Então, depois desse crescimento forte aí, quase que 100% em pouco tempo, lá para quem é nosso assinante deve ter observado isso, apareceu um determinado queda, né? Estava num padrão de queda lá desse topo, saiu lá do topo e está com uma queda que vamos medir mais ou menos de 30% mais ou menos, né? Dependendo do ponto que for levar em consideração, 30%. E como você pode ver, tá com uma recuperação, né? Teve uma certa volatilidade aqui e tal, né? Nesse período aqui, mas se a gente for pegar esse período mais curtozinho, apareceu novamente aqui a Tesla no nosso sistema de ranqueamento, né? Mas, ó, 13% só nesse períodozinho aqui. Em resumo, com uma ferramenta desse tipo, você pode ter ganhos bem interessantes aí em curto, médio e longo prazo, certo? Porque, como eu falei anteriormente, dificilmente você vai conseguir enxergar um panorama de todos os ativos brasileiros, de todos os ativos americanos. Isso é impossível. Então você precisa de uma ferramenta que vai te dar exatamente essa visão mais rapidamente. Pessoal, então é isso. Nosso vídeo de hoje é exatamente para você entender mais ou menos como funciona o Trend Following. E lembrando que o Trend Following não é exatamente o que a gente desenvolve lá no nosso método VAPT, né? Mas o nosso método VAPT ele é fortemente baseado em tendência. Não é só tendência, como vocês viram anteriormente, ele tem todo um outro conjunto de informações para compor o sistema de ranqueamento VAPT. Esses detalhes a gente não fala exatamente no nosso conteúdo gratuito, a gente reserva lá para o momento da nossa Masterclass. Então, quando tiver esse momento da nossa Masterclass, não se esqueça de se inscrever lá, exatamente para você entender como funciona de uma forma mais detalhada o nosso método VAPT. Então o vídeo de hoje fica por aqui, espero que você tenha gostado. Se gostou, não esqueça de deixar o like, deixar seu comentário, compartilhar com seus amigos, que é importante para a gente construir essa comunidade aí de trades quant, né, quant traders, exatamente para crescer essa nova forma de você enxergar os investimentos, não apenas naquela mesma de análise técnica, análise fundamentalista. Análise quant veio exatamente para ajudar você nessa parte. E um último detalhe também, se você ainda não é inscrito, não se esqueça também de se inscrever no nosso canal e ativar todas as notificações. Um abraço e até a próxima.